Bem, galera, boa noite. Nessa quarta-feira, 12 de julho, né? Estamos aqui passando por mais um temporal aqui no sul do Brasil, previsão aí de desenvolvimento aí, nesse momento de mais um ciclone. Então, estamos antecipando aqui as informações da nossa aula do curso extensivo, né? Justamente para que vocês tenham essa atividade cheia, né? Então, felizmente, uma semana depois da outra, temos alguns imprevistos. Semana passada estávamos em deslocamento aí, retornando da Bahia. Hoje estamos aqui no litoral norte, mas em condições climáticas absolutamente atípicas. Muito bem. O nosso curso extensivo de processo segue para o nosso encontro de hoje, de fechamento dos temas ali da teoria geral do processo, envolvendo as condições da ação, pressupostos processuais e o tema da competência. A competência absoluta e relativa e conflitos de competência, né? A competência, ela é um tema muito delicado, por quê? Porque ela se subdivide em duas, né? Competência absoluta e relativa. A competência absoluta é matéria de ordem pública, a competência relativa não, é matéria de interesse específico das partes, né? Nós temos matérias de ordem pública de direito material e de direito processual, né? Eu venho refletindo bastante sobre isso ultimamente. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem inúmeras matérias de ordem pública que não são processuais, né? Que são de direito material, ou que traduzem, antes de qualquer outra coisa, um episódio de direito material. Então, se nós pegarmos a petição inicial do autor, né, em que nós temos como as condições da ação, o interesse e a legitimidade, são matérias de ordem pública, né, e que na estrutura da petição inicial, a gente vai examinar a causa de pedida remota, a parte do direito, as teses, os argumentos técnicos. Toda essa parte é matéria de ordem pública de direito material, se a gente for notar, né? Ora, a matéria de direito, iura novit curia, o juiz conhece o direito, o juiz deve saber do direito. É claro que a parte pode trazer informações, pode trazer diálogo, em diálogo, pode trazer a sua versão, requerer que o juiz examine determinadas teses, mas a parte do direito, a parte jurídica, é matéria de ordem pública de direito material. O juiz pode invocar uma lei na sentença, mesmo que ela não tenha sido trazida pela parte. O juízo pode invocar como fundamentação, né, uma decisão, um tratado internacional. O juiz pode ou não pode declarar a inconstitucionalidade da lei em controle difuso de constitucionalidade, né, mesmo que não tenha sido expressamente provocado pela parte. Então, é claro que essa é a liberdade. Em matéria de pedido, se a gente for examinar bem, o pedido é direcionado pela parte. Mas o juiz pode fazer ajustes do pedido. Isso está previsto no artigo 322, parágrafo 2º. Em matéria previdenciária, que é a minha área específica, e que muitos de vocês também fazem, mesmo aqui dentro, né, do curso extensivo de processo civil, a gente sabe que o juiz pode considerar o melhor benefício, ou deve, né, ou deve propiciar que seja concedido o melhor benefício. Que se não concedido o melhor benefício na via administrativa, que seja concedido na via judicial, então, o melhor benefício. Ora, se não há pedido,
Mas se aceita, então, a fungibilidade, se falava, né, no STJ em se aceitar benefício diverso, especialmente por incapacidade, já no Código de 73. Então, a parte dos pedidos da petição inicial também envolvem matérias que não são estritamente de ordem privada. Na petição inicial, essa matéria de ordem privada, a relação com o princípio dispositivo, ela acaba se restringindo de forma mais pura realmente aos fatos jurídicos, realmente aos fatos principais. E a partir daí os fatos simples, os fatos acessórios, atrelados a esses fatos principais. Então são algumas reflexões, são algumas implicações interessantes para que identifiquemos, quando a gente fala na matéria de competência, que a competência mais importante que a competência absoluta não está na mão da parte também, porque o juiz pode de ofício declinar a competência, porque o juiz pode de ofício determinar a correção do valor da causa da petição inicial. Então vejo que a parte realmente de disciplina privada é uma parte restrita da petição inicial, no que toca às matérias envolvidas, né? Então, de competência relativa, com relação, então, à territorialidade, aí sim é uma questão que interessa a parte debater. Se eu vou ajuizar em Porto Alegre, aqui, ou se eu vou ajuizar na praia onde eu estou, né? Aqui, aí sim, dentro de uma competência absoluta da justiça federal, por exemplo, né? A parte poderia escolher. Até porque a questão da territorialidade com o processo eletrônico, né, pessoal, convenhamos, ela está cada vez mais esvaziada nessa questão da competência territorial. Então, na questão da competência relativa, eu ajuizando a ação, ela sendo distribuída, o juiz determinando a citação, angularizada a relação jurídica processual, o réu, se não criar uma exceção de incompetência relativa, matérias de contestação, hein, matérias de resposta, exatamente tema do nosso Clube do Mago, que a gente está examinando nesse período, né? Os dispositivos ali do Clube do Mago, que estamos trabalhando exatamente nesse período, especialmente aí na segunda-feira, acabamos de passar pelos artigos ali o 337, né? Chegamos até o 342, paramos aqui, encerramos esse primeiro semestre de 2023 exatamente aqui no artigo 342 do Código. Muita coisa ainda para trabalhar dentro do Clube do Mago, né? Mas sempre aqui, ó, com o CPC, Código de Processo Civil embaixo do braço, né? Então, a competência relativa, ela exige que se aguarde manifestação do réu. Se não for feita exceção de competência relativa, nós temos aí, evidentemente, uma preclusão estabelecida e uma preclusão que vai determinar que a ação ela continue onde foi processada, ajuizada, né, pelo autor. Já a competência absoluta, o juiz pode declinar. Se ele declinar de ofício, né, ele pode fazer isso. Evidentemente, antes de proferir decisão de mérito naquela demanda, né? A questão toda é se é suscitado, e vamos fazer o exercício final na aula de hoje, se é suscitado um conflito negativo de competência. Para onde vai? Não? O conflito negativo é quando o quê? Quando nem o juiz quer julgar. Né? Então, o juiz da estadual, eu entrei com uma ação de acidente de trabalho no juiz da estadual.
do estadual diz que no SD trabalho, que é benefício comum, manda para a federal. O juiz da federal entende que não é com ele. E aí? E aí tem que mandar para um órgão superior decidir o que se chama de conflito de competência. CC, conflito de competência. Né? Nessa matéria acidentária, aliás, que é muito cara, né? É por onde eu comecei a trabalhar no escritório da advocacia, aliás, que eu era estagiário, né, antes de me tornar advogado. O, a questão do conflito de competência é muito comum, né? E vem sendo estabelecido que toda matéria que tenha debate de acidente de trabalho, mesmo que seja, né, revisão de benefícios acidentários, agora, inclusive, na hipótese da revisão da vida toda, né, com o tema 1102 do STF, deve ser julgado pela Justiça Estadual, né, à luz de uma histórica súmula, que é a súmula 15 do STJ. Muito bem. Então, esse é o contexto da aula de hoje, do material que eu já disponibilizei antes da aula para vocês, para que vocês possam aí aproveitar, né, da melhor forma possível esse nosso encontro. Lembrando, claro, que esse curso extensivo de processo civil, ele é um curso tão mais alongado, que vai até dezembro de 2024, né? Um curso aí mais completo, que vai longe para que vocês possam aprofundar todo a disciplina processual, passando a teoria geral do processo, indo até a parte da execução, né? Exatamente, a anterior foi a aula número 10, então estamos aqui para cadastrarmos a aula de número 11. Confere, produção. Não, são diversas aulas e cada dia uma aula, mas era o que o que tu queria, né, professor Rubim? Aula de segunda a sábado, segunda clube, terça Last Dance, quarta curso extensivo, quinta Clube do Mago Premium Plus, grupo de estudo, sexta insana, sábado de oficinas, mas tudo, claro, controlado e organizado e com nosso calendário aí do nosso time, né? Muito bem, está aqui mesmo, né? Aula número 11, capítulo 5, parte 2. Uhum. Então, trouxe para vocês aqui algumas ideias na competência relativa, reconhecida competência através do requerimento expresso do réu. Os atos já praticados serão preservados. Em caso de não requerimento, a competência se diz prorrogada. Competência prorrogada por quê, né? Porque é uma competência, por exemplo, estabelecida, convencionada pelas partes antes, por exemplo, num contrato de gaveta, em que aquela convenção, digamos assim, ela é, entre aspas, desrespeitada pelo autor, e que, se não levantada pelo réu, aquela competência, então, trazida na petição inicial, se diz, então, que ela é prorrogada. Por fim, só as regras de competência relativa podem ser modificadas em razão de conexão ou continência. Então, o que significa isso, né? Existe as regras de competência relativa, mas se nós tivermos uma ação conectada a outra, né, então
digamos assim, a conexão ela se dá por identidade de partes, pedido, causa de pedir, né? 2 de 3 elementos. Então há uma junção dessas causas para que o juízo, né, julgue as duas conjuntamente, de uma maneira muito próxima, como se dá com a reconvenção, né, o chamado contrapedido, no sistema dos juizados. Já a continência, uma ação está dentro da outra, né? Então há uma aglutinação dessas demandas, o que pode determinar o fenômeno da modificação da competência relativa. Então, a competência absoluta é uma competência mais grave, é uma competência mais densa, é uma competência de fundamento constitucional, porque são elementos que estabelecem a competência, como está ali no material da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho. Então, a competência absoluta, envolvendo matéria de ordem pública, né, ela não é uma competência passiva de prorrogação, né? Também um debate de competência absoluta que eu coloco aqui no material e vou fazer um questionamento para vocês depois, é o que muita gente sabe que acontece no nosso dia a dia, né? Que é o debate sobre procedimento comum em juizados. A competência envolvendo procedimentos comuns em juizados, né? Os cenários em que nós temos a questão da competência sendo determinada de forma obrigatória se o valor está acima de 60 salários mínimos, né? E o segurado, por meio da sua procuradora, por meio do seu procurador, tentam fazer com que a causa chegue a 60 salários mínimos, esticando o processo administrativo junto ao INSS via recursos ou revisões administrativas, ou mesmo atrelando ao pedido de dano material de benefício um pleito de dano moral, em que recentemente o TRF4 determinou que não há limite, né, para o estabelecimento desse pleito de dano moral, que esse valor de dano moral ele pode ser igual, até superior ao valor de dano material, que isso ficaria da liberdade dada à parte ao procurador, atrelado ao princípio do acesso à justiça, previsto lá no seu aspecto não só formal, mas também material, a partir do artigo 535, com irradiações no artigo 554 e 55 da Constituição Federal. Então, se eu entro com ação no procedimento comum, o juiz quer chutar para o juizado, entendendo que o caso não é de tramitação no procedimento comum, assim no juizado, né? Então, evidentemente que eu posso ter de novo aqui um conflito negativo de competência, né? Entre o juízo comum e o juízo do juizado, por isso ali a disciplina da lei dos juizados junto à lei do procedimento comum, né? Já que o CPC de 2015, a lei ali mencionada 13.105, trabalha com o procedimento comum e os juizados especiais, evidentemente federais, trabalham com a lei 10.259 de 2001, mas atrelado sempre à disciplina originária e clássica, né, da lei 9.099 de 95. Com relação aos itens que a gente mencionou aqui da teoria geral do processo e que fazem parte desse capítulo 5, né, me parece que são agora figuras, nomenclaturas, institutos mais bem delineados por vocês, tá? Quando a gente fala em legitimidade passiva, quando a gente fala, também foi outro tema agora, né? A legitimidade passiva, exatamente do último Clube do Mago, que eu insisto, né, firmemente com vocês para que faça o Clube do Mago. 30 minutos de processo CPC artigo por artigo. Ele acaba realmente fechando muito bem aqui com o nosso curso extensivo, porque ele traz os conceitos do código
a disciplina do Código, e ali se falava das novidades da legitimidade passiva atreladas ao dever, né? Fala em possibilidade, mas é o dever do réu, em nome do princípio da colaboração, de indicar quem é o devido réu, se não for ele, né? Se ele alega ilegitimidade passiva, quem é o réu, sempre que ele souber. Então, e dos desdobramentos que seguem relacionados à legitimidade passiva, da possibilidade do autor ele dizer que não é esse réu mesmo, né? Ou ele concordar, né, com a substituição do réu por um outro e aí pagar as custas e os honorários sucumbenciais do réu originário, além da possibilidade do autor ele entender pela, pela, pela formação de litisconsórcio passivo, né, entre o réu originário e o réu chamado à demanda para responder. Então, são fenômenos muito legais que também, né, envolve a possibilidade de formação de litisconsórcio e aí o desenvolvimento que a gente fez sobre as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, porque aí realmente se trata de uma decisão interlocutória que define os sujeitos do processo, né, os chamados, a definição dos chamados limites subjetivos da coisa julgada, porque os limites objetivos envolvem o objeto, a causa de pedir, o pedido, que a gente já fez menção aqui nessa aula de hoje, mas os limites subjetivos envolvem os sujeitos que vão estar vinculados àquela causa julgada, a res judicata, a coisa julgada, os sujeitos que vão estar vinculados àquela, àquela decisão judicial, né? E então temos aqui todo um sistema interessante, né? De debate sobre legitimidade passiva como condição da ação. Interesse processual como condição da ação, falamos em teoria da asserção, falamos em sentença definitiva, conexão e incontinência, alguns conceitos que falamos hoje, né? Competência relativa absoluta e pressuposto processual negativo e positivo, né? Então, temos aqui o exercício, espero que vocês tenham feito, para a gente fixar o gabarito. Processos unidos em razão de possuir identidade de pedido ou causa de pedir. Entre as mesmas partes, né? De 3 elementos, 2. Aqui é claramente conexão, né? Competência prorrogada em razão do não ser objeto de defesa, a alegação que o processo não poderia correr perante o Fórum de Canoas em razão de previsão contratual, né? Então, aqui, competência prorrogada é uma competência territorial, competência relativa. Juiz recebe a petição inicial após emenda, determinando a partir daí a citação do réu para contestar o pedido. Presença de um pressuposto processual positivo, né? A existência do pressuposto processual positivo, me parece, né? Petição apta, né? Recebe a petição inicial, então aqui é um despacho, né, de petição apta. O juiz extingue o processo sem julgamento de mérito não do sanador, em razão de verificar a presença de duas ações idênticas correndo perante o Poder Judiciário local. Que litispendência, pressuposto processual negativo, litispendência, né? Pressuposto processual negativo seríssimo, né? Vai fazer com que cada vez mais o advogado hoje vai ajuizar, procure ele, né, como primeiro juiz da causa, como se diz, né? Também reconhecer, também ver se a sua petição está apta, se os pressupostos processuais positivos estão aí adequadamente colocados, mas se fundamentalmente não há, né, nenhum pressuposto processual negativo que inviabilize o prosseguimento da ação. Então veja realmente que compete já a advogada, ao fazer a petição inicial, examinar com cuidado as preliminares, até as prejudiciais de mérito, os elementos envolvendo prescrição e decadência, para que realmente a petição inicial prossiga, né, e se desenvolva dentro de todas as etapas procedimentais previstas no Código,
até a sentença esperada, que é a sentença definitiva, a sentença do 4871, a sentença de mérito propriamente dita. Juiz determina suprimento de saneamento de vícios processuais a fim de determinar o julgamento de mérito com cognição exauriente. Determina o suprimento. O julgamento de mérito em cognição exauriente seria a sentença definitiva, né? Vamos ver. O juiz extingue o processo em julgamento de mérito antes da contestação em razão de identificar a ausência de uma das condições da ação, a partir da leitura da petição inicial, documentos juntados à peça portal. Essa aqui é a teoria da asserção, né? Especialmente envolvendo interesse processual e legitimidade ativa. O juiz determina que o autor emenda a petição trazendo documentos que comprovam a existência do indeferimento do pleito na via administrativa, sob pena de extinção, seja julgamento de mérito. Isso, por exemplo, no seguro privado vem acontecendo muito, né? O senhor pediu o seguro privado? O senhor tem a pólice aí? O senhor fez o requerimento junto à seguradora privada? Essa pólice cobre morte? Faleceu, mas e tal, ele cobre morte. Então aqui, sem dúvida, aqui é interesse processual 2, né? A competência declinada em razão de ordem constitucional que determina a tramitação do processo na Justiça Estadual no Justiça do Trabalho. Então, aqui, uma ação... Isso veio acontecendo muito em matéria de previdência complementar, né? Era ajuizado na Justiça do Trabalho, depois começou... O juiz do trabalho começou a declinar de competência para estadual, até o STF decidir que essas previdências privadas, especialmente, né, as previdências privadas, os fundos de pensão, as demandas corram como regra na justiça estadual, né? Então é competência absoluta. Competência absoluta. Juiz extingue o processo sem julgamento de mérito em razão de entender que o autor ajuizou o inicial contra réu inadequado, que nada tem a ver com o direito material perquirido. Aqui é legitimidade passiva, né? Processos reunidos em razão de pedido de um dos feitos abranger integralmente o pedido de outro. Aqui é continência, né? Aqui é continência. Então, formem aí, meus amores e minhas amadas, formem aí o gabarito, né? Que depois a gente confirma aí no nosso grupo VIP bombando aí com 275 membros efetivos aptos ao curso extensivo de processo civil 2023/2024, né? Então, fechamos essa questão. E, por fim, aqui, na nossa aula de hoje, com relação ao conflito de competência, né, algumas hipóteses de conflito de competência que também pode ser suscitada pelas partes ou pelo Ministério Público como fiscal da lei, né? Temos 3 casos abaixo aqui que a gente vai dizer se envolve problema de competência absoluta e relativa, qual órgão jurisdicional que é responsável pelo julgamento. Conflito de competência entre o juizado especial federal e o juízo federal comum da mesma seção judiciária. Bem, aqui é um problema de competência absoluta, né? E o julgamento tem que ser feito pelo Tribunal Regional que os vincule, né? Então, o Tribunal Regional tem que ser o órgão estabelecido relacionado ao procedimento comum. Então, se for aqui no Rio Grande do Sul, teria que ser julgado competência absoluta com julgamento pelo TRF da 4ª Região. 2. Conflito de competência entre o juiz de direito de Santos e o juiz de direito de São Paulo, com base no território da situação do imóvel. Bom, aqui vai ser sempre o órgão superior que os vincule, né? Então, aqui vai ser o Tribunal de Justiça,
o Tribunal de Justiça, a Constituição chama de tribunal local, né? Tribunal regional é o vinculado à Justiça Federal, aos tribunais regionais, né? Então aqui eu seria o Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Sobre esse conflito de competência. Uhum. E 3, esse tipo de conflito aqui de competência, então, só para deixar claro, é competência relativa. Competência envolvendo territorialidade e competência relativa. E a questão 3, conflito de competência entre o juiz da estadual e da federal para processar determinada demanda judicial, né? Como no mandado de segurança. Entre o juiz da estadual e da federal, como não tem um tribunal que os vincule de segunda instância, fica o STJ para esse tipo de exame de conflito de competência, né? Então, aqui um cenário interessante que é o seguinte, deixa eu dar um exemplo, que eu falei antes em acidente de trabalho, né? Se eu estou discutindo o acidente de trabalho e eu alego que eu quero que a ação corra na estadual para fazer prova na justiça estadual do que aconteceu o acidente de trabalho, competência da estadual. O juiz não pode declinar da federal. Se acontecer isso, o STJ vai julgar o conflito negativo de competência e vai julgar a favor da estadual. Coisa diferente é o seguinte, que me aconteceu recentemente. Se teve uma ação acidentária transitou em julgado para determinar restabelecimento com encaminhamento à reabilitação profissional. O processo arquivado, essa reabilitação profissional não foi feita pelo INSS. Então, eu quero entrar com mandado de segurança para que a reabilitação seja feita, ou seja, para que seja cumprida a decisão transitada em julgado, com o processo já arquivado. A ordem é para cumprimento de decisão judicial pelo INSS. Então, por isso que o mandado de segurança é processado na federal. Não é pela matéria acidentária, mas pela ordem de cumprimento de decisão judicial a uma autarquia federal. Então, nesse caso, se for suscitado um conflito inverso, né, do primeiro, se o da federal quiser mandar para o da estadual, nesse caso, o STJ vai julgar o conflito negativo de competência a favor da Justiça Federal, né? Porque aqui eu estou falando em autoridade coatora, que é a preocupação da autoridade coatora, no mandado de segurança, que puxa, então, a competência para a Justiça Federal. Então, caso 3 é um caso de conflito de competência absoluta entre o juiz estadual e da federal, vai ser julgado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então é isso, meus amores, estamos fechando aqui também o primeiro grande bloco, né? O primeiro grande posicionamento aqui com os conceitos gerais, né? Vimos aí 10 conceitos fundamentais com alguns desdobramentos que a gente fez hoje nos exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe eventual aí precipitação do tempo, né? Mas é que realmente por questão climática a gente já está sofrendo alguns efeitos aqui do ciclone, então para evitar que a gente perdesse a aula, então a gente está fazendo essa construção. Eu espero que no nosso período de aula aí vocês revisem os exercícios, confiram o gabarito que a gente vai estar disponibilizando para vocês também no nosso grupo do WhatsApp e também no nosso site com o material, com o gabarito disposto. Tá bem, pessoal? Beijo no coração de vocês. Vamos conversando, vamos amadurecendo, vamos avançando para esse curso longo, né, que vai até 18 de dezembro de 2024. Processo Rubim, processo 24 horas.